Pessoal, vamos para a segunda parte do segundo dia de Lei Complementar 840. A questão 38 vai falar que, sem prejuízo, o servidor público poderá se afastar do serviço por 8 dias consecutivos, em razão de licença de gala e licença nojo. Que gala de casamento, licença nojo é de falecimento. Certo ou errado? Certo. Veja, 8 dias consecutivos em razão de casamento ou falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados e menor sob sua guarda ou tutela, irmãos. Então, questão correta. 39. A posse do futuro servidor do Distrito Federal deve ocorrer no prazo de 30 dias. Então, posse 30 dias, contados a partir do ato da nomeação. Entretanto, esse prazo pode ser prorrogado para ter início após o término das seguintes licenças, exceto. Então, quer dizer, quais são as licenças que podem prorrogar? Quais são as licenças que podem prorrogar a posse? Dentre elas tem uma que não pode. Qual é a que não pode? Então, licença médica prorroga a posse, licença para serviço militar prorroga a posse, licença paternidade prorroga a posse, licença por motivo de doença pessoa da família, para familiar, não prorroga a posse. Vamos ver? Posse, então, pode ser prorrogada após o término das licenças, licença médica ou odontológica, licença paternidade, licença maternidade, licença para o serviço militar, e nós não encontramos aqui licença para tratamento de pessoas da família. Então, o item correto, letra D, gabarito. 40. A servidora pública do GDF que se encontre licenciada por motivo de saúde do cônjuge não pode exercer atividade remunerada durante o período dessa licença. Certo ou errado? Certo, imagina você está pegando uma licença para tratar, para auxiliar eu no tratamento do cônjuge, e nesse período agora você vai começar a trabalhar numa outra atividade remunerada, não teria sentido então você pegar essa licença. Vamos ver. Artigo 134. Pode ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge, companheiro, padrasto, madrasta, ascendente, descendente, enteado, colateral, consanguíneo até o 2º grau civil, mediante a comprovação de junta médica oficial. É vedado o exercício, então é vedado o exercício da atividade remunerada durante o usufruto da licença prevista do artigo 134, aí, que é a licença por motivo de doença de familiar. Questão 41. Se um servidor licenciar-se do serviço público por motivo de doença grave de pessoa de sua família, então nesse caso, desde que autorizado pela administração, ele poderá exercer a atividade remunerada durante o período da licença? Não, a gente acabou de ver que é proibido. O artigo 134 vai falar sobre a licença e o artigo 135 vai dizer que é vedado ao servidor o exercício da atividade remunerada aí, quando tiver em usufruto do artigo 134, que refere-se à licença para tratamento de pessoas de saúde da família, certo? Então, questão 42. Inácio, servidor público civil, resolveu ser licenciado do cargo para concorrer ao cargo de deputado distrital. Ao estudar a legislação aplicável, concluiu que a licença para atividade política do servidor público do DF somente se concede sem remuneração. Diante dessa constatação, o servidor desistiu de participar da disputa eleitoral. Nessa situação, Inácio interpretou corretamente a legislação distrital? Não interpretou corretamente. Porque pode ocorrer o que é a licença do registro até 10 dias após o pleito com remuneração. Vamos ver o que diz o artigo. Artigo 137 vai dizer que tem direito à licença para atividade política nos períodos compreendidos entre a data da escolha em convenção partidária como candidato ao cargo eletivo e a véspera do registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral. Esta primeira parte aqui, que é o que? Sem remuneração. Agora, do registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral até 10 dias
após a data da eleição, para o qual concorre, agora é o que? Com remuneração. Então, no caso do inciso 1, então a licença é sem remuneração, e no inciso 2, com remuneração ou subsídio, ok? Então, ele vai ficar, ele interpretou errado, porque no caso da sem remuneração era somente da data da escolha em convenção partidária como candidato a cargo efetivo até a véspera do registro da candidatura, ok? Então, nesse período que seria sem remuneração. Questão 43. Das decisões adotadas nos vários níveis da administração universitária, cabe pedido de reconsideração para o próprio órgão. Então, aqui ele está falando sobre... Na verdade, aqui está trazendo o regime geral da Universidade de Brasília. Isso que não se aplica muito, mas vamos fingir então aqui que era da Lei 840, tá? Então, para nós salvar a questão aí. Então, ele está falando que cabe pedido de reconsideração ou recurso, tem esses dispositivos na Lei 840, vamos ver. Das decisões dotadas de vários níveis da administração universitária, cabe pedido de reconsideração para o próprio órgão ou recurso do imediatamente superior. Essa aqui, vamos cancelar essa questão aqui, que essa questão aqui, ela vai se referir aí ao regimento interno aí da universidade, tá? Da UNB. Questão 44. O prefeito de determinado município utilizou de recursos de fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e da valorização profissionais da educação, Fundeb, para pagamento de professores para a compra de medicamentos e insumos hospitalares destinados à assistência médica odontológica da idade de crianças em idade escolar do município. Então ele pegou recursos do Fundeb para pagar professores e para comprar medicamentos, ok? Mauro, chefe do setor de aquisição da prefeitura, propositalmente permitia que o estoque de medicamentos e insumos hospitalares chegasse a zero para justificar a situação emergencial e dispensar indevidamente a licitação, adquirindo os produtos a preços superfaturados da empresa Y, pertencente à sua sobrinha, que desconhecia o esquema fraudulento. Agora vem o item. Se em vez do âmbito municipal a situação em apreço tivesse ocorrido no âmbito da administração pública distrital, de acordo com a Lei Complementar 840, a conduta de Mauro se enquadraria como infração média do grupo 1. O que acontece? Ele está trazendo uma situação aqui que é o que? É uma situação que gera inclusive demissão, perfeito? Está falando sobre fraude, sobre crime. Então, pela lógica, nós constatamos que o que? Que a infração ela não se enquadra aí como infração média, e sim como infração que? Grave. Então, nesse caso, o item está errado justamente por isso. Então, são infrações graves aí do grupo 1. Então, lá no artigo 193 vai falar das graves do grupo 1 e no 194 vai falar graves do grupo 2. Graves do grupo 1 geram demissão, grave do grupo 2 também gera demissão. Mas o do 2 ele mais está configurado com alguns crimes, por exemplo, de improbidade administrativa, de corrupção, ok? Então vamos ver, são infrações graves. Então, dispensar a licitação para contratar pessoas que tenha como proprietário, sócio ou administrador pessoa de sua família ou outro parente por consanguinidade até o 3º grau, certo? Então até o 3º grau ou por afinidade, e pessoa da família de sua chefia imediata ou de outro parente dela por consanguinidade até o 3º grau também. Ou seja, estou dispensando para contratar uma pessoa jurídica que seja parente. Então há uma infração grave e gera inclusive demissão para o servidor aí. Questão 45.
O servidor público responderá civilmente se vier a cometer um ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulta em prejuízo ao erário. Então, o que ele está dizendo aqui? Primeira parte, tá? O servidor vai responder civilmente, vai reparar o dano, se ele causar prejuízo ao erário, se ele cometer um ato, uma ação ou uma omissão, dolosa ou culposa, resultar em um prejuízo ao erário, ele vai responder civilmente? Sim, vai responder civilmente. No caso de um ato que gere prejuízo a terceiro, agora ele está falando o quê? Responsabilidade objetiva do Estado. A responsabilidade civil do servidor só se configura se ser demonstrado que ele agiu com dolo ou culpa. Então aqui o direito de regresso é quando ele configurar, restar demonstrado que a conduta dele teve o quê? Teve o dano. Vamos por aqui. Então primeiro ponto aqui, até aqui, nós vimos que é uma coisa, que é o que? Responsabilidade civil do servidor quando ele causar prejuízo ao erário. Na segunda parte, nós vamos ter a responsabilidade objetiva do Estado. Responsabilidade objetiva do Estado, primeiro vai ter que ter o que? Ação ou omissão. Ela pode ser dolosa ou culposa. Ela pode ser lícita ou ilícita, ok? E o que tem que acontecer mais? Tem que ocorrer o dano a terceiro. Então aqui ele está falando que gere prejuízo a terceiro. E terceiro agora tem que ter o que? O nexo causal. O que é o nexo causal entre quem? Entre a ação ou omissão e o dano gerado a terceiro. Nesse caso, o Estado vai o que? Vai ser responsabilizado objetivamente. Aí ele vai ter direito a regresso a quem? Regresso ao servidor que agiu com o que? Com dolo ou culpa. Então não somente com dolo. Então por isso a questão está errada. Questão 46. A demissão, a advertência, suspensão, a destituição de cargo em comissão são espécies de penalidades disciplinares aplicáveis aos servidores públicos? Sim ou não? Sim. Demissão, foi embora do serviço público. Advertência é a mais branda dela. Suspensão, o servidor ele vai ser suspendido aí do seu trabalho e vai perder a remuneração durante esse período aí. Admitido em alguns casos 50% ele receber 50% da remuneração nesse período e continuar trabalhando. E a destituição sempre vai ocorrer em cargo em comissão, perfeito? Questão correta. São sanções disciplinares, então, advertência, como a gente viu, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria ou disponibilidade e destituição do cargo em comissão. Última questão, 47, então, situação hipotética. Lucas, servidor público distrital, denunciado pela prática de infração disciplinar, em razão disso, será submetido ao processo disciplinar para apuração de responsabilidade objetiva. Então, foi denunciado pela prática de infração disciplinar, perfeito? Então, foi feito um PAD para ele, para apuração da responsabilidade dele, ok? Nessa situação, o desenvolvimento do referido processo limitar-se-á nas seguintes fases: instauração, inquérito e julgamento. Instauração, inquérito e julgamento. Vamos ver? Olha só, o artigo 235 vai dizer que o processo disciplinar desenvolve nas seguintes fases. Então, o processo disciplinar vai ter aqui a instauração, a instrução, a defesa, o relatório e o julgamento. Um pouquinho diferente, que ele não fala do inquérito, certo? Um pouquinho diferente da 8.112. Então, se eu tirar isso daqui, o PAD ele vai ter o que? A instauração, a instrução, a defesa, o relatório e o julgamento. Então a questão está incompleta, então não é somente nesses casos, não vai limitar-se somente na instauração, inquérito e julgamento.
Então ele falou que ia só se limitar na instauração no, volta aqui ó, inquérito, que nem tinha ali no julgamento, ok? Então questão incorreta, e assim terminamos mais um bloco, vamos para o próximo.